esse ano as coisas não saíram da forma que a gente esperava. Ninguém esperava uma pandemia de coronavirose e ninguém também esperava ficar de quarentena. Muito menos eu, muito menos quando eu comecei a minha faculdade, né? Eu tava tão feliz gravando lá o meu vlogzinho de... Olha só, gente, minha primeira semana na faculdade. Minha primeira e minha única semana na faculdade. Hey pessoal, eu sou a Ali, sejam bem-vindos a um vlog depois de muito tempo que eu não gravo nesse canal. Vou contar uma coisa pra vocês. Nessa quarentena, nessa pandemia que a gente tá vivendo, eu resolvi tirar esse tempo pra descansar. Eu passei por muita coisa, aconteceu um monte de coisa na minha vida e eu não tinha ânimo, cabeça e paciência pra gravar, pra vir aqui pra falar com vocês. E me desculpa porque a Polly escuta a voz de pessoa e ela quer dar a opinião dela também. Mas a minha vida não parou. Ficou difícil, não parou. E outra coisa que não parou foi a minha faculdade também. E a escola de muitos de vocês, que eu sei que a maioria tá fazendo a famosa aula online, que é a pior coisa que eles já inventaram, mas a gente não aprende nem estando na escola pela internet. Então, no começo foi legal, no começo foi até interessante, só que depois, não. A gente deita na cama, come, vê série, vê TV e marca presença. Parece que a gente tá batendo o ponto. E eu falo isso, né, por experiência própria. Bom, pessoal, nesse pequeno vlog aqui de retorno ao meu canal no YouTube, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a minha faculdade. Ai, Ali, mas por que você não faz alguma coisa de cavalo? Eu tenho uma notícia pra vocês, uma notícia muito trágica. Por causa da pandemia, eu não tô montando. Eu já tô há uns 3 meses sem montar. Por vários motivos. É uma bola de neve que eu não posso explicar aqui. O único ponto importante é eu não tô montando. Logo eu vou voltar a montar, mas no momento eu não tô montando. Então o que eu posso mostrar pra vocês são os jogos, que eu vou trazer de vez em quando, e a minha faculdade, que não parou. Na verdade, eu acabei de entrar de férias da minha faculdade, então eu acabei de passar pelo primeiro semestre como estudante de designer. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Quais foram os meus trabalhos, o que eu fiz nesse primeiro semestre, o que foi que eu estudei nesse primeiro semestre. Se você estiver muito interessado nisso, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho pra receber os meus vídeos novos toda vez que eu postar alguma coisa, porque eu vou postar coisa nova, gente. A Question não vai morrer. A Question tá voltando, porque na verdade faz tempo que vocês não viam esse colarzinho aqui, né? Ele já passou por tantas fitas, tantas correntes. Uma quebrou, a outra rasgou no meio, e aí demorou pra caramba pra eu encontrar essa aqui. Essa aqui ela é diferente. Ela não é enroladinha, ela é fininha, ó. Ela é uma fita mesmo, eu achei ela bem bacana. Bom, vamos lá, pessoal, eu vou mostrar pra vocês os meus trabalhos. Outra coisa que pediram pra eu mostrar também foram os meus materiais. Eu tenho alguns materiais, eu tenho materiais até que são meus e que eu nem uso muito pra design, mas eu vou mostrar pra vocês então, se vocês querem a gente mostra, né? Então, eu vou começar primeiro pelos materiais, pela minha mesa, pelo meu lugarzinho aqui, que raramente vocês veem, porque eu deixo minha câmera mais alta pra enquadrar em mim. Então, hoje é o dia que eu vou mostrar as minhas coisas por aqui, então vamos lá. Todo mundo conhece a minha mesa de trabalho. Isso aqui é um spoiler, tá, gente? Isso aqui é um spoiler bem interessante, que eu espero muito que vocês gostem. Ai. Todo mundo conhece a minha mesa, né? A minha mesa é onde fica o meu computador e algumas coisinhas. No momento eu tô até com essa bola de estresse aqui, porque as coisas estão complicadas, então eu fico apertando ela. Aqui no meu potinho eu sempre tive a maioria dessas coisas. A minha caneca da Ravenclaw, que eu uso ela mais como pra deixar os meus materiais mesmo. É muito interessante pra mim ter essas coisas aqui, porque hora ou outra, quando me vem uma ideia na cabeça, eu pego uma das minhas páginas, um dos meus cadernos, anoto, desenho, escrevo, pinto, qualquer coisa. Então eu sempre fico com vários e vários lápis. Aí você fala, ai, olha, por que você tem um monte de lápis igual? Então, eu tenho lápis 6B. Isso aqui é basicamente a grossura do lápis. Bom, não vai dar pra mostrar. Eu tenho lápis 2B. Eu tenho lápis 4B. E esse aqui é outro 6B. Porque, sinceramente, como eu gosto muito de fazer os meus desenhos sombreados, a maioria dos lápis que eu tenho da Faber-Castell são os lápis 6B. É geralmente o que eu mais uso. Porque na hora de fazer contornos e detalhes, eu gosto de usar minha lapiseira. Essa lapiseira tá aqui. A outra lapiseira também tá aqui.
Essas são as minhas lapiseiras. Essa eu uso pra escrever em geral. E era a que eu levava na faculdade, né? Por quê? Ela é barata e ela é de plástico, né? Essa aqui é a minha lapiseira profissional. Eu só uso ela pra fazer os meus desenhos quando eu tô em casa, porque ela é bem cara e ela é uma lapiseira profissional, metálica e tudo mais. Tenho muito medo de perder essa lapiseira e eu gosto bastante dela. Eu tenho um apego muito grande com ela. Eu tenho tesouras. Aí você pensa, qual que é melhor? A rosa é melhor, a pequenininha, velha, gasta, que eu tenho desde o meu 8º ano no ensino fundamental. É ótima e essa aqui eu uso pra cortar papel, porque essa daqui eu uso ela bastante quando eu vou inventar de mexer em alguma roupa minha, porque sem poder sair de casa pra comprar mais roupas, eu pego as roupas antigas que eu não tô usando porque eu não gosto mais e picoto elas. Eu deixo a gola em V, eu deixo os shorts mais curto, eu corto os detalhes que eu não gosto, eu mudo o recorte da manga, eu mudo tudo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Esse lápis aqui, ele não funciona. Na verdade, essa ponta aqui, ela é inútil. Ela é um marcador, assim, pra você marcar o papel. Mas essa partezinha aqui, que novamente não vai focar e eu já tô me estressando por causa disso. Foca, querida. Foca no meio da tela, vai, por favor. Eu queria tanto mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é minha câmera, gente. Ela gosta de brincar comigo. Aê! Isso aqui, gente, tem um metalzinho dentro, um alumínio dentro e é uma esponjinha aqui fora. É pra você fazer desenhos e escrever no celular. Eu adoro isso aqui, porque quando eu quero fazer algum desenho digital no meu celular, eu brinco muito com isso. Eu acho ela bem grossa, mas ela é útil. Aqui eu tenho as recargas das minhas lapiseiras, uns marca-textos. As minhas canetas são canetas a tinta. Eu gosto bastante delas. Deixa eu ver se com uma mão só eu consigo mostrar, principalmente essa daqui. Em vez daquele refil das canetas normais, elas são de tinta, elas soltam tinta. Você aperta isso aqui e elas saem tinta, é bem interessante. Quanto mais você aperta no papel, vai formando tipo uma bola de tinta enorme que ultrapassa tudo. Eu não uso muito elas pra escrever, eu uso pra fazer desenhos em papéis bem grossos, porque fica marcado, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Essa é do mesmo modelo, mas a ponta dela é mais fina e ela solta menos tinta. Então, ela eu até uso pra escrever. Esse lápis ele é super interessante. Eu não lembro agora... Ah, não, ele é um HB. Ele é um HB. Eu não uso muito ele, mas ele é interessante porque ele é todinho feito de grafite. Eu tenho que tomar bastante cuidado com ele, porque caiu, já era. A minha borracha, pois é. É o único estilo de borracha que eu uso. Eu não tenho borrachas quadradas, porque eu sempre tenho que apagar coisas muito pequenas. Eu sempre uso esse estilo de borracha. E esse estilo de borracha, que essa aqui ela só tá sem o refil. Bom, essa aqui é uma régua padrão, eu nem preciso mostrar. Canetas Bic. Outra caneta Bic. Isso aqui é um compasso pra gente fazer círculos. Aqui dentro a gente tem o restinho do refil da outra borracha e a minha caneta de peixe. Essa caneta aqui ela é uma caneta normal, gente, é uma caneta azul. E aqui, ó, tá a pontinha dela. E ela é um peixe. Eu comprei ela porque ela é um peixe. Eu adorei o fato dela ser um peixe. Um lápis muito antigo, 2B. Mais um refil. Esse é um refil 2B09. E o outro refil, ele é outra coisa. Ele é B. Ele é B e o outro é 2B. E aqui eu tenho algumas borrachas e um elastiquinho, que eu não sei o que tá fazendo aqui. E é isso, gente. Eu adoro essa minha caneca da Ravenclaw. Morram de inveja. Essa minha mesa aqui, vocês sabem que ficava Zenyatta, Xavier e os meus Breyers pequenininhos também. Só que, tipo, eu tô me sentindo aquela menina que eu esqueci o nome... A Emily, do Toy Story 2, que ela trocou os cavalos pelas maquiagens. Então, eu troquei os cavalos pelos meus materiais de designer e pra álcool gel, porque, né? Bom, vamos começar com o que eu tenho aqui. Álcool gel, não é muito importante, né? Eu saio com isso aqui, toda vez que eu saio de casa eu saio com isso aqui. E com a minha mascarazinha. E kit. Uma lixa de unha. Eu uso essa lixa de unha aqui, principalmente quando eu tô esperando alguma coisa carregar ou editando vídeo. Os meus... Como que chama isso aqui mesmo? Nossa, me deu um super branco agora.
Eu lembro que eu comprei isso aqui, eu fiquei super feliz em comprar isso aqui. Eu falei, ai, eu vou usar pra caramba, post-it, né? Eu vou usar pra caramba, vou marcar tudo, e minhas matérias e tal. Nunca usei um. Tá aqui guardado. Balinha, adoro essa balinha. Um protetor labial. São tudo coisas que eu fico aqui no computador e eu fico usando isso aqui. Isso aqui é um protetor labial por causa do tempo frio, minha boca fica bem seca. Cola, grampeador, eu uso muito grampeador. Eu nunca vi uma pessoa na vida usar tanto grampo quanto eu uso. Nossa, grampo é a vida pra mim. Qualquer coisa que eu vejo na minha frente eu grampeio. Isso aqui também é um outro estilo de post-it que eu pensei, meu Deus, eu vou usar. Eu usei. Só que, tipo, foi tão inútil. Vocês vão entender por que eu achei tão inútil. Esse pincel aqui, ele é meu pincel específico para tirar pó. E eu tiro o pó do meu teclado com ele, eu limpo o teclado com ele, eu limpo algumas partes do computador com ele. Eu gosto bastante dele. Outro que eu também, às vezes não tô fazendo nada, eu tô tirando o pó das coisas com ele. Agora eu acabei de jogar pó em tudo, ok. Eu tenho uns tazos. Não sei o que tá fazendo aqui. São meus trabalhos, esses 3 aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Uma bolinha de borracha, 2 mini elásticos que eu achei super fofos, fita durex. Opa, minha bolinha fugiu. Ah, beleza. Aqui tem uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu comprei. Essas canetas aqui, eu amo. Ah, já caiu, que ótimo. Eu amo as canetas Stabilo. Eu usava elas pra tudo. Eu usava pra fazer desenho. Nossa, eu usava pra marcar um monte de coisa. Tem mais essas aqui. E eu sempre organizava elas por cor. Eu era apaixonada por essas canetinhas aqui. Aí, com a faculdade, eu pensei, vou usar pra caramba, né? Só que eu não sei, eu não consigo sair de casa com elas. Eu não consigo, nunca consegui levar elas pra faculdade, sabe? Eu sempre tive muito medo de perder e ser roubada. Sei que, tipo, eu vou comprando devagar, elas são até que baratas. Eu nunca comprei muitas canetas de uma vez, nem aquelas que vem fechado. Mas eu só uso elas em casa mesmo, só que eu adoro esse tipo de caneta. Tudo que eu marco, geralmente eu marco com elas. Minha letra fica boa, mas elas também soltam muita tinta e marcam muito a página. Então é difícil eu achar um caderno que eu realmente possa usar elas. Agora, o que eu uso de verdade é isso aqui. Meu Deus, como eu uso essas canetas. Elas são aquelas canetas Bic Color. Uma caiu no chão, deixa eu pegar. Aqui. Elas são aquelas canetas Bic Color. E eu lembro que no meu 3º dia de faculdade eu vi uma amiga minha que senta do meu lado escrevendo no caderno só com elas. E eu com a minha Bic preta normal. Aí eu achei tão bonito que eu resolvi comprar. Aí entrou a pandemia e eu nunca usei. Eu uso pra escrever no meu diário elas, eu adoro, eu uso pra muita coisa também. Mas pra faculdade em si, eu nunca usei. E isso é tão frustrante. Esse aqui é o meu caderno da faculdade. É o único caderno que eu tenho. E lembra que eu falei que eu queria muito usar os meus post-its? Eu até usei. Eu usei eles pra marcar cada matéria. Então eu simplesmente venho, puxo aqui e já tô na matéria que eu preciso. A primeira matéria que eu tenho é a matéria de desenho e técnicas expressivas. Tá vazio, né? Vocês estão vendo que tá vazio. Eu vou mostrar pra vocês depois o porquê que tá vazio. Nunca usei. Nunca tive que anotar nada. Nunca. Ilustração digital, eu anotei algumas coisas sobre cor RGB e CMYK, mas foi só também. E aí eu usei um pouquinho as minhas canetas. E ó, nunca mais usei. Aí depois, metodologia de projeto. Nada. Ateliê de modelos tridimensionais. Vazio. Desenvolvimento projetual. Eu anotei os primeiros dias do primeiro projeto que a gente fez. E esse projeto que a gente fez durou esses 6 meses. Foi a coisa mais estressante que eu fiz na minha vida. Aí depois a gente teve Introdução à Arte ao Design e Design Universal e Sustentabilidade. E essas matérias, essas 2 últimas matérias, elas são do meu AVA. E eu não lembro o que significa agora as siglas do AVA. Só que é basicamente um estudo que eu faço aqui pelo computador. São coisas que eu leio aqui, anoto no meu caderno online, depois eu faço uma mini provinha. E essas mini provinhas me preparam para mais ou menos 2 provas por mês que eu tenho do AVA, com de 4 a 8 perguntas super simples que eu posso tanto usar as minhas anotações, usar o que o AVA disponibiliza, usar o Google, não tem tempo, não tem nada.
e é a avaliação, uma das avaliações. E basicamente eu nunca precisei usar o caderno, porque a gente tem o caderno online, o Google, a gente pode marcar tudo, tirar print. O AVA sempre foi tão computador que o papel ele nunca foi necessário. Também tinha comprado esse planner para a faculdade. Eu usei ele algumas vezes como agenda para anotar lição de casa. Agora eu tô usando ele para anotar ideias de vídeos e coisas que eu quero fazer. Graças a Deus a minha letra é ruim, vocês não conseguem ler, né? Ótimo, graças a Deus. E aqui estamos em agosto. Bom, aqui em abril eu lembro que eu anotava algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu anotava algumas lições de casa que eu tinha. Mas depois eu nunca mais usei. Por quê? Porque a gente tem um grupo no WhatsApp. E tudo tá lá, é só a gente marcar a mensagem como favorita e pronto, já sabemos qual é a nossa lição de casa. Papel hoje em dia não é necessário. Agora sim, finalmente, vamos para os trabalhos. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade. Vocês já viram falar em livros pop-up? Livros que você abre e eles se mostram sem 3D? Então, foi basicamente o que eu fiz. Individualmente, esse é meu trabalho individual, eu resolvi fazer uma favelinha pop-up. Desse ângulo vai dar pra vocês verem um pouquinho melhor. Foi meu primeiro trabalho, eu fiz ele entre março e abril, não tá perfeito e ele tá um pouquinho amassado porque ele ficou bastante tempo guardado, até porque ele é de março, né? Mas basicamente, ele tem que fechar e ficar perfeitamente fechado e quando eu abro, ele tem que levantar. Me deu bastante trabalho pra fazer, principalmente porque eu fiz assim com esse papel cartão. E ele tentava sempre ficar dobrado. As casinhas descolavam o tempo inteiro e eu precisava achar o ângulo certo para elas dobrarem quando fechassem e abrissem quando eu levantasse. E é esse aí. Esse foi meu primeiro trabalho. A primeira casinha que eu fiz, eu guardei ela de recordação pra mim, porque eu queria muito que ela ficasse aqui. Eu achei que ficou tipo super fofinho, a primeira favelinha que eu fiz. Até porque o objetivo era entregar o trabalho pro professor. Mas no meio do processo, enquanto eu tava fazendo aquele meu trabalho, a gente entrou na pandemia. Aí eu acabei que eu não entreguei. Ainda se tratando do livro pop-up, a gente teve o livro pop-up em grupo. E o trabalho, o tema do meu grupo era floresta. E aí eu fiz uma árvore. Só que ela não deu muito certo. Ela não ficou exatamente da forma que eu gostaria. E agora, principalmente, eu não tô conseguindo deixar ela de pé, porque eu tô com uma mão só. Só que basicamente ela se apoiava nas próprias folhas e ela ficava de pé quando eu abri o livro. Gente, tá muito difícil mostrar isso aqui. Ela ficou... Eu também fiz em abril, né? Então ficou bastante tempo guardada. Vai ser complicado pra eu conseguir fazer ela ficar de pé agora, depois de tanto tempo. Ela não vai ficar. Mas eu acho que vocês entenderam o propósito. Esses são os meus trabalhos. Na verdade, essas são as minhas aulas da desenhos e técnicas expressivas. E aqui vocês vão entender o porquê que a gente nunca usou caderno. O nome da matéria se chama Desenhos e Técnicas Expressivas. Então, tudo que a gente tinha que fazer era desenhar. E era a única coisa que a gente fazia, sem anotar mais nada. Bom, os meus desenhos, eles não estão na ordem, é muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês, tipo, bem rapidinho, bem por cima, pra não estender muito. Porque eu não sei também se tá sendo muito interessante pra vocês. É só o que eu posso mostrar no momento. E depois eu tenho os meus desenhos finais da última parte, da última matéria que a gente teve na Desenho e Técnicas Expressivas. Bom, a gente trabalhou muito proporção, profundidade e perspectiva, né? Aqui eu tava tentando desenhar. Tentando não, até que ficou bem legal. Os cubos em uma perspectiva, mostrando eles de baixo, de frente, de cima, de lado. Aqui a gente usa esses dois pontos, liga os quadrados e dá bastante certo. Eu gostei bastante dessa técnica aqui que o meu professor me ensinou. Aqui era eu aprendendo, né, a fazer isso antes daquele resultado. E aqui a gente estava tentando desenhar, a gente estava treinando desenhar formas geométricas diferentes dentro do cubo. Os meus cubos vão piorando aqui porque tá bem fora de ordem. Mas não teve nada que eu fiz mais nesse semestre do que aprender a desenhar cubos. Por que tá tão torto, Ali? Bom, a gente tem uma regra. Não pode usar régua ou nada do tipo, tem que fazer a olho e acabou. E não pode usar borracha também, verdade. Por exemplo, aqui a gente estava aprendendo... Isso aqui, na verdade, é um aquecimento, né? O aquecimento é pra gente fazer elipses
sem usar régua ou borracha ou compasso ou nada, na mão livre. Então começa meio mal, depois fica um pouquinho melhor e por aí vai. Usando a perspectiva dos cubos e paralelepípedos, a gente também fazia outras coisas. Eu fiz o meu aquário, eu fiz o meu computador, verdade? Eu fiz uma janela um pouco estranha, eu fiz uma caixa de sapato e um micro-ondas. E alguns dos meus trabalhos, eles têm coisas na parte de trás. Porque os meus professores sempre falavam, pegue outra folha A3. E estando em casa, eu não ia gastar outra folha A3, eu simplesmente virava a folha. Eu gostei bastante desse aqui. Me deu umas ideias bem legais de como desenhar, fazer aqueles desenhos de prédios por cima. Eu achei que ficou bem interessante. Outro tipo de aquecimento também. A gente tinha que fazer linhas retas, indo e voltando, sem régua, sem nada, na mão livre, às 9 da manhã. Aqui o meu primeiro treinamento. Aqui, nesse mesmo estilo, eu também fazia o meu computador, um armário, uma estante de livros, um micro-ondas e o meu aquário. É porque tá de cabeça pra baixo esse desenho. Aqui, agora sim. Tem alguma coisa atrás? Não, atrás é só o aquecimento. Aqui o desenho do cubo mágico. Pra quem não sabe, eu tenho um cubo mágico que eu comprei simplesmente pra levar pra faculdade. Eu tinha que desenhar um cubo, que foi um dos cubos que eu mais gostei. Um cubo mágico. Aquilo ali ignora, não deu muito certo. E um cubo mágico desconstruído. Ali, mas você não pode usar borracha. Exatamente. Isso aqui é sem borracha. Eu simplesmente, na hora de pintar, tinha que saber e tinha que ir retirando os pedacinhos do cubo só na forma que eu ia pintando. Então, essa parte escura aqui, pra dar noção de profundidade. Ter uma ideia mais ou menos de onde que a luz tá vindo e que partes que seriam escuras, que partes que não. Isso que eu achei bastante interessante. Os treinamentos com as formas geométricas dentro dos cubos, elipses nas laterais dos cubos. Eu nunca me dei bem com isso. Eu tenho várias fotos no computador onde os professores fazem isso de forma perfeita, né? Parecendo realmente que as elipses estavam nas laterais e não tipo 3 bolinhas dentro do cubo. Aqui quando a gente começou a treinar as perspectivas. E aqui algumas formas geométricas aleatórias dentro do cubo. Tentando fazer formas cilíndricas. E eu lembro da minha caneca da Ravenclaw com um cafezinho que eu desenhei aqui dentro. A gente terminou trabalhando com coisas que não são mais cubos. As últimas aulas eu lembro que eu dei uma relaxada porque aconteceram alguns problemas na minha vida e eu não tava prestando muita atenção. Então eu não fui tão boa quanto eu seria se eu tivesse um pouquinho melhor. Isso é o meu coisinho de álcool gel que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Depois a gente começou com sombreamento, que é uma coisa que eu adoro demais. E a gente começou a aprender a aplicar o sombreamento. E terminamos assim. Assim terminamos. Outra coisa que a gente fez também foram coisas a partir dos cubos, né? No caso aqui a gente tem uma mesa. E aqui eu tenho um sofazinho. Não deu muito certo. E eu lembro que as aulas seguintes eu não acompanhei. Mas eu gostei muito desses resultados aqui. Eu já estava um pouco melhor quando eu voltei a fazer esses desenhos e por isso que eles até que ficaram aceitáveis. Depois a gente tem essas caixinhas aqui. A gente fez essa aqui para o ateliê de modelos tridimensionais e a gente pintou para ilustração digital. Eu não sei dizer exatamente por que a gente teve que pintar para ilustração digital, mas tudo bem. Eu desenvolvi uma marca que é o Sucupira. A marca Pira de suco de laranja. E eu coloquei algumas informações, um código de barra e as informações nutricionais. Eu me inspirei na caixa de um suco que chamava Frutos, que existia há um tempo atrás, mas eu acho que ele não vende mais. Que ele imitava madeira. E isso aqui, ele é papel canson, papel canson colorido, papel canson amarelo. Então eu só passei o marrom por cima. A gente também fez essa caixinha. Nossa, ela tava colada ali, gente. A gente também fez essa caixinha aqui. E depois a gente tinha que criar algo a partir dela. Fazer uma modificação nela. Então eu fiz a caixinha e depois eu modifiquei ela, transformei ela em alguma outra coisa. No caso, um desodorante.
Eu sei que tá um pouco relaxado, mas era pra ser um aerosol. Tá soltando um pouco. Eles estão na minha mesa há bastante tempo já. Agora eu vou falar pra vocês sobre a coisa mais estressante que eu fiz na minha vida. O nome é Gran Amor. Olha, o que é Gran Amor? Gran Amor foi o nosso trabalho principal nesse primeiro semestre, onde a gente literalmente tinha que desenvolver um produto. Pois é, a gente tinha que desenvolver um produto comercializado. A gente começou a desenvolver isso ainda na faculdade, ainda lá mesmo na Uninove. E a gente decidiu que o nosso projeto seria brigadeiro de colher, em uma caneca. A gente trabalhou por bastante tempo até decidir o que seria feito, como que seria feito, onde que seria, que nome, que cor, que tudo. E é muito trabalhoso. Eu não sabia que tinha tanta coisa para se pensar na hora de se fazer um produto. Primeiro, eu tava em um grupo que tinha mais ou menos umas 8 pessoas. Com a pandemia, com a quarentena, com a falta do nosso querido poder aquisitivo pra gente pagar a faculdade, muitos dos meus colegas não conseguiram continuar frequentando comigo, e alguns do meu grupo. Então, consequentemente, o meu grupo, que é de 8 pessoas, acabou terminando em 5 pessoas. E vocês sabem muito bem como é que é trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo é cruel. Trabalho em grupo... Agora você pega o trabalho em grupo e pega que essas pessoas se viram pessoalmente por uma semana e depois que o único contato delas era pelo WhatsApp. O WhatsApp destrói a vida dos outros. O WhatsApp é uma coisa assim que devia ser pra mandar uma mensagem falando de quando que a gente vai se ver pessoalmente e onde, só. Não devia existir mais outra opção pra usar o WhatsApp, mas não. Vamos criar um grupo e vamos desenvolver um produto pra nossa faculdade. Depois da gente ter idealizado como seria, a gente começou a botar no papel e fazer essa coisa aqui que a gente chama de... Não, esse aqui não é o brainstorming. Esse é o brainstorming? Não, o brainstorming é aquele. Bom, isso é quase um brainstorming, eu vou explicar pra vocês. Aqui a gente estava basicamente escolhendo como que seria o formato do nosso produto. Se seria em uma caneca quadradinha, se ela seria desse jeito, se ela seria meio tortinha ou assim, qual seria exatamente o tamanho dela embaixo, não, em cima e embaixo, porque depois a gente decidiu que foi essa daqui, então ela era menor embaixo, maior em cima. Demorou um tempo pra gente escolher o nome Gran Amor e demorou um tempo pra gente também escolher essa logo aqui, que na verdade a gente nem usou essa aqui é muito meramente ilustrativa, a gente teve várias outras ideias e foi mudando com o tempo. E demorou também pra gente decidir colocar a colher aqui. E também demorou pra gente decidir se a caneca ia ser transparente ou se a caneca ia ser de cerâmica branca. A maior parte das coisas que a gente fez a Gran Amor, a gente desenvolveu por programas, que foi a logo, os folders, o cartão de visita. A gente também fez como se a gente estivesse divulgando o produto, como se a gente quase fizesse um site do produto. Isso aqui é o brainstorming. O brainstorming basicamente é uma linha do tempo de como é que a gente chegou no nosso produto atual. Começou com a aula de produtos típicos brasileiros. A gente escolheu uma geleia de fruta, falamos sobre pote de geleia com uma tampinha de algodão com aquele xadrezinho em cima. Depois a gente foi para uma caixa de papelão que ela viria dentro, a colher de plástico descartável e depois a gente partiu para brigadeiro de colher. Em vez de geleia de fruta a gente inverteu tudo e trocou para brigadeiro de colher. De brigadeiro de colher a gente foi para pote de amendoim para misturar, que depois virou morango. Aí depois o público-alvo ficou aberto. Aí foi para adulto infantil. Aí depois foi para público de meia e terceira idade. Depois a gente falou que ia sem desigualdade social e deixou o produto um pouco mais barato, porque antes ele ia ser mais caro, mais chique. Depois do amendoim virou morango picado. E depois a gente até excluiu a ideia do morango. A gente decidiu fazer um formato de brigadeiro de vidro, mas no final não deu muito certo. E depois a gente terminou decidindo qual que seria o formato da caneca e como é que a caneca ia ser. E até a gente chegou no Gran Amor final, que foi o projeto que a gente apresentou. Eu vou mostrar algumas coisas do projeto para vocês aqui.
além dessas coisas que eu posso mostrar pra vocês, tem coisas que eu não vou me dar o trabalho de mostrar pra vocês, não vou perder o tempo de vocês, fazer vocês perderem o tempo vendo, que são coisas como briefing. Provavelmente você já escutou... a ovelha de pelúcia da minha mãe. Você já escutou a palavra briefing na sua vida, principalmente porque o Google faz um briefing. Um briefing basicamente é uma sinopse / manual de instruções de um produto. Então ele vai falar o nome, a marca, o que é o produto, o que vem dentro, quanto que vem dentro, qual que é o público-alvo, como que é a embalagem, quanto pesa, quanto custa e por aí vai. Entendeu? Isso é basicamente o briefing. É uma das melhores partes, as partes mais fáceis, umas partes que eu mais fiz, porque, meu Deus do céu, teve tanta coisa aí. No final, tiveram várias discussões, muitas discussões, porque era todo dia Gramor, caneca, brigadeiro de colher. Ai, tem que desenvolver isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer o briefing, o brainstorming, quem é que fez? Ai, mas cadê aquele negócio, daquele negócio? Ai, quem é que fez a logo? Ai, mas a cor da logo tá errada. Ai, mas a logo de fulano ficou melhor do que a de ciclano. Ai, mas tem que vetorizar a logo, porque a logo ela não pode ser em pixel, ela tem que ser em vetor. Pra você aproximar, não ter pixel, não perder qualidade. Tem que ser feita no Illustrator. Ah, mas quem é que tem Illustrator? Ah, fulano tem Illustrator. Fulano vai comprar Illustrator? Não, porque é caro comprar Illustrator. E esses programas se pagam mensalmente. Então não dá pra ficar pagando pelo Illustrator assim. Ah, beleza, tem que ser em PDF. Putz, no meu computador não dá pra ter PDF. Vamos caçar alguém que tem PDF pra fazer as coisas em PDF? Vamos. Ah, vamos ter que apresentar. Vamos colocar um monte de pasta, apresentar, fazer... painel semântico, fazer análise sincrônica e análise diacrônica, que eu não vou nem me dar o trabalho de começar a explicar pra vocês o que é, porque eu já tô estressada de falar os nomes. Basicamente, o painel semântico é uma mistura de imagens que remetem ao seu produto. Então a gente colocou criança comendo brigadeiro, o docinho, o brigadeiro mesmo, as canecas, festas de aniversário, comemorações, coisas chiques, fofas e coisas românticas de amor e de namoro, porque o Gramor ele é basicamente um produto de presente pro Dia dos Namorados. Esse é o ponto, né? O análise diacrônica e análise sincrônica é basicamente a história do brigadeiro no passado, como que ele surgiu, como que ele se desenvolveu. E eu não lembro agora se é sincrônica ou a diacrônica. A diacrônica é a linha do tempo do brigadeiro. E a sincrônica é uma análise que a gente tem que fazer sobre os produtos concorrentes. Basicamente, tem brigadeiros de colher concorrentes no mercado, então a gente vai avaliar quanto que vem, como que é, qual que é o nome, qual que é o preço, principalmente, e qual que é o público-alvo deles. A gente vai fazer essa pesquisa de campo e a gente vai ver como é que vai ficar o nosso produto em questão e como é que a gente vai entrar no mercado de trabalho com ele. É complicado, muito complicado. Depois a gente teve um trabalho que pra mim foi mais um surto coletivo, que foi basicamente a mesma coisa, só que a gente tinha que pegar um produto que já existia, achar um problema nele e resolver esse problema usando design. Eu, Alanis, AliQuestion, eu disse pros meus amigos, vamos pegar o canudo e vamos tirar o canudo. E em vez de canudo, vamos colocar um copo com isopor em cima de todas as bebidas de fast food, com um furinho igual do Starbucks. Vamos fazer isso pra tudo, pra refrigerante, pra tudo. Porque, né, isopor e tal. Ah, não. Vamos mudar a embalagem do miojo. E eu, sem cabeça, sem paciência, falei, tá bom, faz o que você quiser. Eu faço briefing, brainstorming, análise sincrônica e diacrônica. O resto é com vocês. E aí a gente mudou a embalagem do miojo. Com o ponto de que a embalagem do miojo de plástico, além dela não ser, né, biodegradável por ser de plástico e tal, ela é sensível demais, então o miojo quebra todo. Então, quando você abre, esparrama tudo, espatifa tudo. E a gente mudou pra uma embalagem como se fosse daqueles sabonete em pó de caixa. E aí foi assim que a gente mudou. E também com um negócio meio que tipo de ziplock. Não um zíper exatamente, mas aqueles fininhos assim que você fecha também pra não precisar usar o produto inteiro. E foi mais um surto coletivo. Eu nem levo muito em consideração. Só que existiu. E é por isso que eu tô falando isso pra vocês. Ok. Depois de tudo feito na Gramor, eu vou mostrar pra vocês alguns dos trabalhos aqui. A gente teve a pior parte.
Se estivéssemos na faculdade, a gente ia desenvolver o produto com resina no laboratório da faculdade. Então a gente pensou, poxa, que pena, né? Não vamos fazer a caneca. O professor olhou pra gente e falou, vai. Vocês vão fazer a caneca. A gente falou, tipo, o quê? Como que a gente vai fazer a caneca? Ele mandou a gente comprar massa cerâmica e fazer a caneca em casa. Eu vou mostrar a minha caneca pra vocês. Isso, eu sei que tá um pouco vergonhoso, mas foi basicamente o que eu consegui. A gente ia trabalhar com resina, mas a gente trabalhou com massa cerâmica. Era basicamente massinha que depois de 6 dias seca e fica assim completamente dura. Para eu desenvolver um molde para colocar ela em volta foi tão complicado, mas tão complicado, porque o objetivo era eu trabalhar bem ela dentro. E eu não consegui. Eu peguei um papelão, de rolinho de papelão, fiz aí mais ou menos do formato da caneca, coloquei a massa por cima. E foram 6 longos dias trabalhando nesse projeto aqui. Essa aqui seria a tampa. A tampa, nossa, ela secou agora. Da última vez que eu guardei, ela ainda não estava seca, gente. Demorou 15 dias. A tampa, ela seria revestida com um paninho daqueles xadrez. E depois que eu fiz, eu ainda tive que esperar secar por uns 6 dias. E depois eu lixei. Ao todo, para fazer isso aqui, foram 15 longos dias. E quantas vezes essa alça aqui não caiu? Ah, eu já perdi as contas. E mesmo depois de lixar o tanto que eu lixei, ainda tem marca de unha, de quando eu peguei, de quando eu tava mexendo e do rolo que eu tava usando. E mesmo depois de limpar tanto, ela ainda solta esse pó e faz essa sujeira. Nunca fiquei tão estressada com um trabalho na minha vida. É por isso que eu dou graças a Deus que esse semestre acabou. Bom, pessoal, essa foi a tortura psicológica, faculdade e o meu primeiro semestre na faculdade que eu passei como designer. E muita gente pergunta, mas Ali, você não ia fazer só design gráfico, você não ia só mexer com computador. Sim, eu vou me especializar nisso. Só que por enquanto eu tô aprendendo a fazer de tudo, né? Design de interiores, design de produtos, aprendendo a usar Illustrator, aprendendo a fazer desenhos manuais. E a gente vai fazer mais muita coisa, porque a minha faculdade são 3 anos. Então ainda faltam 5 semestres. 5 semestres. Ai, ai. Provavelmente no próximo semestre, nós esperamos, né, que volte a ser um curso presencial. Vai ser bem interessante. Mas eu espero que até lá esteja tudo bem com questão ao surto de coronavírus. Porque eu não quero me arriscar a sair na rua e a pegar metrô. Porque são 1h30 pra mim pra chegar na faculdade. E eu não queria me arriscar com o surto ainda solto. Então eu queria tanto que as coisas voltassem ao normal e estivessem controladas pra eu voltar tranquilamente pra minha faculdade. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Muitíssimo obrigada por assistir. Eu espero muito que você tenha gostado, espero muito que você tenha achado a minha faculdade pelo menos um pouquinho interessante. Me desculpem por sair do tema hipismo aqui no canal, é porque como é uma fase da minha vida bem interessante, a faculdade, e como eu também não tô podendo montar por causa da quarentena, eu resolvi trazer esse vídeo aqui no canal, mas ó lá, vendo? Vai ter jogo aqui, vai ter muito jogo aqui, vai ter muita live aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o bagulhinho das notificações pra você receber meus vídeos novos, porque vocês vão gostar, eu garanto que vocês vão gostar. Vai ter muito mais coisa de Star Stable aqui também, que eu sei que vocês adoram. E o Star Stable tá completamente pirado em updates, então eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e